Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Elisângela, eu sou trabalhadora aqui da Centro Espírita Renascer e hoje nós vamos falar sobre o perdão. Aqui eu trouxe uma definição, né? Claro que todo mundo sabe o que é perdão, mas eu quis colocar aqui de onde ela vem, né? Ele vem do verbo, vem do latim, né? Como a maioria das nossas palavras. E ela significa o quê? Remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto. Né? Então, esse é o significado do dicionário. E também diz que é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigir. Então, essa palestra, eu dividi ela em 3 partes, né? A primeira parte, a parte do auto-perdão, o perdão a si próprio. A segunda parte é o perdão de Deus, é aquele perdão que a gente pede pelos nossos erros a Deus. E a última parte de perdão das ofensas, que é aquele perdão que a gente exerce com relação ao outro, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Tá, então vamos começar pelo auto-perdão. O que seria o auto-perdão? Ele é quando uma pessoa se perdoa pela falha que ela cometeu com ela mesma. Então requer o quê? Uma reflexão dos seus atos. Nós estamos estudando na quinta-feira o livro Reforma Íntima. Então o auto-perdão, ele está muito ligado à reforma íntima, porque através da reforma íntima é que eu percebo quais são as minhas falhas e a partir de reconhecer essas falhas é que eu consigo me perdoar. Se eu não sei que eu falhei, se eu não sei o que estou fazendo de mal aos outros, eu não consigo fazer esse perdão, né? Então eu vou me perdoar quando eu sei que eu sou uma pessoa, que sou falha, que sou ser humano e que estou em evolução. Por isso a importância da reforma íntima. Então auto-perdão e perdão significam benevolência para conosco mesmo. Então é uma frase de Vera Jacobson, né? Então muitas vezes eu me preocupo em fazer o bem, mas esqueço que a primeira pessoa que tem que estar de bem comigo mesmo sou eu. Eu quero estar de bem com meu marido, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, mas se eu não estiver bem comigo mesma, se eu não estiver satisfeita com os caminhos que estou tomando para evolução, eu não consigo ser aquela pessoa que eu almejo. No livro Psicoterapia à Luz do Evangelho, Alírio Cerqueira Filho, ele trouxe várias passagens muito interessantes sobre o auto-perdão. Então aqui ele fala: o auto-perdão não é uma simples anulação de um erro, de forma fácil, como muitos pensam. Então não é fácil, a primeira coisa que ele fala, mas uma ação consciente que requer responsabilidade, arrependimento. Se eu não arrependo da falha, não tem auto-perdão, né? Porque eu não vou conscientizar do que eu estou fazendo de errado. Muita autoanálise, aprendizado, reparação, buscando praticar ações amorosas diante da vida, que vão substituindo o desamor e pseudo-amor que existem em nós por amor, transformando as energias egóicas em energias essenciais. Então ele fala que a gente tem que transformar essas energias do ego, né, de só me satisfazer com as coisas do mundo, para energias essenciais, que são mais em bem do meu espírito, da minha evolução. Esse é um movimento interno que propicia o auto-perdão. Então eu tenho que reconhecer o erro, eu tenho que querer modificar o erro. Não adianta eu saber, eu erro, mas e aí? Não vou tomar nenhuma atitude quanto a isso? Então eu tenho que reconhecer o erro
e fazer algo, né, para modificar. Ainda no mesmo livro, ele diz: quem não se perdoa carrega o fardo pesado da culpa desnecessariamente, como também, se não perdoa os outros, carrega o fardo pesado do ressentimento, da mágoa e do ódio inutilmente. Então aqui ele vai falar do auto-perdão e do perdão às ofensas, que a gente vai falar mais no final. Então todos os dois ele fala que é um cargo desnecessário, uma carga desnecessária que a gente carrega. Então a vida torna-se insuportável. Então se você vai juntando essas coisas, né? As culpas pelos seus erros, as culpas pelos erros que te cometeram com você. Então o que vai acontecer? A vida fica difícil, porque você só vê os pontos ruins. Então, no entanto, se o indivíduo assume a mansuetude e a humildade, poderá se dar a oportunidade de refazer o caminho através do auto-perdão. Então ele diz que o auto-perdão é o quê? É uma oportunidade, é uma chance de quê? De você seguir adiante. Auto-perdão significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Como eu disse, é reconhecer que você ainda está no processo de evolução, que todas as suas atitudes, né, tudo que acontece com você é para o quê? É para a sua evolução, é para um bem maior, que no caso é a sua evolução, o seu melhoramento, né? Então a gente tem que fortalecer essas estruturas dentro de nós. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão aos outros, sem discussão dos fatores que geraram atrito com o ouvido do incidente. Então, quando eu me perdoo, eu vejo que eu sou falha, eu vejo que eu sou uma pessoa em evolução, eu consigo entender a dificuldade do outro, eu consigo entender que o outro também está em evolução, e aí através da empatia, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir perdoar o outro. E aqui ele fala que é perdoar, né, com o ouvido, com o esquecimento do incidente. Somente cultivando o alto amor é que iremos evoluir, e não odiando a nós mesmos no processo de culpa. Então, sentimento de culpa é o que nos faz, muitas vezes, gerar novas dívidas, né? Por quê? Porque eu me culpo e aquela culpa me consome. Pode levar a vários processos psíquicos, tanto é que aqui ele fala, né? O livro é Psicoterapia, né? À luz do Evangelho, vários processos psíquicos para que fazem com que o meu corpo se enfraqueça, né? Pode levar a uma depressão, por exemplo, né? Então, é importante eu me amar. Quem se auto-ama se enche de felicidade. Essa proposta dá trabalho. Então, ele não diz que é fácil. Ele não diz que é fácil você se perdoar, você seguir em frente e você se auto-amar. Mas é imprescindível. Não é fácil, mas é importante. Ser feliz é trabalhoso, por isso a maioria das pessoas cultiva a culpa e a desculpa. Aqui é só um trecho, né? Ele fala antes da desculpa, que muitas vezes a gente não quer reconhecer o erro e fica arrumando o quê? Desculpa. Ah, não, eu tratei mal o meu marido porque ele me disse tal coisa. Então, estou colocando a culpa nele, né? Estou dando uma desculpa pelo meu erro. Ah, não, eu fiz aquilo de errado porque o fulano tinha feito algo parecido comigo. Então, eu estou jogando a culpa no outro. É uma desculpa. Então, a gente tem que se livrar das desculpas, tem que olhar para nós mesmos e ver o que é que a gente está fazendo, o que é realmente a nossa culpa e se perdoar. Não ficar arrumando desculpa para esquecer aquilo ali, mas tentar se melhorar e seguir em frente.
mais cedo ou tarde, todos despertaremos para esse mecanismo produtivo de autorrenovação, buscando, com o cultivo do amor e da felicidade, auxiliar o universo a crescer. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente vai perceber o quê? Que a desculpa não é mais importante e que a gente vai reconhecer o nosso erro, vai ver que é importante seguir em frente e se amar. Então essa era a parte do auto-perdão, de se perdoar, né? Agora a gente vai falar do perdão de Deus. O perdão de Deus, ele aparece, né, muito, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento da Bíblia. Aparece também em algumas obras espíritas. Então aqui algumas. O perdão de Deus, ele tem uma parte muito que acho que todo mundo conhece, que é essa aqui, né? Que o Ronaldo inclusive fez hoje. É o Pai Nosso, né? Mateus 6, a gente tem o Pai Nosso. E aí a gente diz, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma tradução. Ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é uma outra tradução, certo? Então aqui ele está falando de dívidas materiais? Não, ele está falando de dívidas morais, certo? Então aqui, a gente, no próprio Pai Nosso, Jesus nos ensinou o quê? A perdoar conforme nós tenhamos perdoado. Então esse aqui a gente pede o quê? O perdão a Deus por nossas faltas. Só que o perdão a Deus não pode ser um perdão só da boca para fora, um perdão sem ação. E aqui diz essa parte também, essa passagem na Bíblia, eu acho uma passagem muito forte, porque ela diz o seguinte, né? Jesus, quando ele foi crucificado, ele está lá entre os ladrões. Inclusive o seu José cantou a música aí, a penúltima música, falando que ele estava crucificado entre os ladrões. Ele está lá entre os ladrões e aí ele poderia amaldiçoar, né, a raça humana, porque nós fizemos tudo errado, ainda fazemos e vamos fazer por muito tempo, até evoluir, né? E ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então, nesse momento, Jesus, que sofreu no Calvário inteiro, ele reconhece que nós somos o quê? Criaturas em evolução. Que nós somos como crianças, que não sabemos ainda o que estamos fazendo. Quando o seu filho, que é ali pequenininho, tem 1, 2 anos, faz uma coisa errada, você vai lá e vai falar: a culpa é sua, você não sabe. Não, muitas vezes você fala assim: não, meu filho, tudo bem, você deixou o pau cair, tudo bem. Não foi sua culpa, é porque você não consegue segurar direito, né? Então você não sabe o que faz. Então nós somos crianças aos olhos de Deus, porque Ele viu que a gente ainda não estava preparado para recebê-lo. Então Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, e tem várias outras passagens na Bíblia, né? Eu coloquei aqui alguns livros, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que falam sobre o perdão dos pecados, né? Que aí a gente pede o perdão. Muitas vezes aqui eram orações pedindo perdão de Deus para um ato errado, né? Eram outros ensinamentos sobre o perdão dos pecados que a gente pede a Deus. E aí tem outras passagens. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito interessante, né? 661, sobre isso. Sobre o perdão a Deus, né? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Utilmente, né? Quer dizer o quê? Que não seja um ato vão, um ato só da boca para fora. Aí ele responde: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém se não mudando de conduta. Então não adianta eu dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, fiz isso, aquilo de errado.
me perdoa. Se eu não mudar de conduta, amanhã eu fizer novamente a mesma coisa, não adianta eu pedir perdão. Porque o meu arrependimento, ele não foi um arrependimento do fundo do coração. E Deus conhece os nossos corações. Não adianta eu proferir palavras belíssimas, mas não ter ação, não fazer jus às minhas palavras. Então as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Para vocês verem que é o que a gente sempre fala, mas a gente não faz. Então, agora a gente vai passar para a última parte, né, que é a maior, e que eu deixei ela por último, porque eu acho ela a mais difícil, né, então isso é um pensamento meu, que é o perdão às ofensas. Por que é difícil? Porque você tem que se colocar no lugar do outro, entender o outro para poder perdoar. E mais que isso, não é só falar assim, eu te perdoo. É esquecer completamente a falta que foi feita. E essa parte do esquecimento, eu acho que é a parte mais difícil. Porque muitas vezes eu falo, eu te perdoo, mas aí eu não quero te ver mais. E aí a gente vai falar sobre isso aqui nessa parte. Em Marcos, nós temos a seguinte passagem. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então isso aqui está ligado muito com o perdão de Deus. Então se você quer ser perdoado, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. Não adianta eu querer, eu quero que o meu irmão me perdoe, mas eu não perdoo ninguém. Eu quero que o meu primo me perdoe aquela falta que eu fiz com ele, mas eu não perdoo ninguém. Mas aí é fácil, né? Só vem a nós, né? E o vosso reino. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas, né? Então isso aqui, ele é muito a lei de Talião aqui, né? Que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então se você não perdoa, então Deus não perdoará. Na verdade, né? Deus, ele não precisa nos perdoar, porque ele não se sente ofendido. A gente só perdoa porque a gente se sente ofendido. Se você não se sentisse ofendido, você não precisaria perdoar. Então Deus não se sente ofendido. Ele pode muitas vezes o quê? É claro que eu também não vai ficar triste, né? Mas a gente fala muitas vezes para as crianças, é o seguinte: você não faz isso, meu filho, porque Deus vai ficar triste. Porque é um ato que não é um ato que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Mas Deus realmente não fica triste, porque Ele sabe que a nossa evolução, ela é diferente de cada um, né? Então cada um tem o seu caminho, cada um progride de uma maneira. Então Ele sabe, Ele entende, Ele compreende. Mas a gente aqui na passagem da Bíblia, Ele fala que se a gente não perdoar, Deus não nos perdoará. Na verdade, se a gente não perdoar o próximo, a gente não se perdoa. Essa é a bem verdade. Se você não tem a capacidade, né, de perdoar, é difícil você exigir uma coisa que você não faz. Em Lucas tem o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, qual que é a única condição que coloca nessa passagem para eu perdoar o meu irmão? Se ele se arrepender. Então, ele não precisa fazer nada mais. Se ele se arrependeu, eu devo perdoar. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Então, se ele vier, quantas vezes ele vier,
conversar com você e ele se arrepender, você deve perdoar. E aí, parecido com essa passagem que acabou de passar, é a passagem de Pedro, né? Ele pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus te responde: não até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer que eu tenho que perdoar 490 vezes. 70 vezes 7, 490. Quando for 490 eu falei: epa, não vou perdoar mais. Já perdoei as minhas 490, acabou. Não é isso, né? Então isso aqui é uma maneira de dizer o quê? Que com o exercício eu vou me acostumar a perdoar. E quando eu me acostumar a perdoar, vai ser natural para mim. Então aqui é 490, porque se você perdoou 490, nossa, você já conseguiu ali a ser um espírito mais evoluído. Então você não vai ficar contando ali na 491, você vai falar assim: não, também perdoo, na 500, 520 e assim vai. Então essa 70 vezes 7 quer dizer que é um exercício, né? Você vai perdoar cada vez que for ofendido, né? For feita uma ofensa contra você, e isso vai se tornar natural, né? Tem muitas coisas. Quando você foi aprender a tabuar da primeira vez, era muito difícil. Aí a professora te obrigou a decorar, pelo menos na minha época era assim, né? E aí depois era natural, a hora que ela perguntava ali 7 vezes 7, né? Falando do 7, aí você já tinha 49, então ficou natural. Mas ficou natural o quê? Porque você viu diversas vezes. Se você vê uma vez só, a hora que eu te perguntar de novo, você vai lembrar? Não, porque não é um exercício, não é uma coisa que você faz todo dia. E uma coisa que você faz diariamente é uma coisa que fica natural para você e que você não se importa em fazer. E que vem tranquilamente à sua mente. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é o Bem-aventurados, os misericordiosos, né, nas instruções dos Espíritos, no item 14, nós temos o seguinte: quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Novamente aquela mesma passagem: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Então, aqui já não colocou lá os 70 vezes 7. No Evangelho fala ilimitadamente. Então não precisa contar, né? Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Por que torna a pessoa invulnerável? Porque se você não se ofende, se você não se magoa, se você não tem melindre, a pessoa pode te fazer a ofensa que for. Você não se importará com essa ofensa. Então ele fala para a gente ensinar isso aos irmãos, que é o esquecimento de nós mesmos. Tirar a parte egóica, como disse lá o Aloísio no livro Oh, Jesus amado. Psicoterapia à luz do Evangelho. Então, você tem que tirar a parte do ego. Por que eu fico chateado? Porque me magoa. Porque me feriu o ego. E isso faz com que eu fique vulnerável aos ataques, né? Aos espíritos inferiores, ao próximo mesmo, uma pessoa que queira me magoar. Continuando no item 14, ele pergunta: não estará ele a te perdoar frequentemente? Ele, no caso, Deus, né? O ele luminoso. Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então a gente quer que Deus nos perdoe sempre, mas não quer perdoar sempre o nosso irmão. O mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Muito importante isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fica ali e fala assim: ah,
Se você pegar essa caneta, eu te perdoo. Mas se você pegar essa garrafa, que é maior, né, eu tenho mais amor a ela, eu não te perdoo. Não. Aqui ele diz que a gente tem que perdoar a todos os atos. Mas quanto maior for a ofensa, mais evoluída é o ser que perdoa, né? Então, quanto maior a ofensa, maior é o mérito do meu perdão. Espíritas, e aí vem pegar ali, né? A gente, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Então ele vem falar para nós, não devemos usar a palavra perdão só como uma palavra vão, uma palavra vazia, sem sentido. Temos que usá-la e vivenciá-la, né? Pois que vós dizeis, espíritas, sede-os. Então achei forte essa parte, né? Então quer dizer, você fala que você é espírita, mas você não quer perdoar, né? Então assim, é claro que a gente está no processo de evolução, mas a gente tem que tentar. A gente não vai conseguir na primeira tentativa? Claro que não. Mas a gente tem que se esforçar. E é através do esforço que a gente consegue o quê? A vitória, o mérito. Vai conseguir o quê? Vencer a prova. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Imagina você deitar a cabeça no travesseiro, estar tranquilo e falar assim, hoje mais um dia e eu não tenho nada contra o meu próximo. E eu acho que deve ser melhor ainda você falar assim, e ninguém tem nada contra mim, né? Só que é difícil. Isso é um exercício que exige muito da gente. Então essa passagem aqui, né, é a passagem de Simeão Gordeus, 1862, foi psicografado está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte de instruções dos Espíritos. Tá, no item 15, que é o seguinte, também fala sobre o perdão. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então, o que é mais fácil? É mais fácil eu perdoar um amigo ou perdoar um inimigo? É claro que é mais fácil perdoar um amigo. Por quê? Porque um amigo eu tenho a amizade ali, eu tenho o amor, eu tenho a afinidade. O inimigo é muito mais difícil. Mas quem que eu tenho que perdoar? Os dois. Jesus não disse que é para perdoar. Ah não, você só perdoa seus amigos ali, seus vizinhos, seus pais. Não. Você tem que perdoar a todos. Então perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então quando você perdoa, você mostra o quê? Que você conseguiu evoluir. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia a maior necessidade, tendes de indulgência? Então o perdão, ele está muito ligado à indulgência. Nós temos necessidade da indulgência, o nosso próximo também. Então não se engane achando que o nosso próximo tem que ser melhor que nós. Não, ele tem a mesma necessidade que nós temos, ele comete os mesmos erros que nós cometemos. Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegra-se com o mal que pode acontecer com ele. Então eu falo assim, ele fez uma maldade comigo, aí aconteceu alguma coisa, sei lá, ele sofreu um acidente de carro, aí você já fala assim, tá vendo?
Você vê, não prestava mesmo, olha lá, aconteceu um acidente. Você tá o quê? Você perdoou? Não perdoou. Foi só um perdão da palavra, da boca, né? Quantos não dizem, perdoo e acrescenta, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. É muito comum falar assim, eu perdoei fulano, mas eu nunca mais quero vê-lo. Eu nunca mais quero que ele passe na porta aqui de casa. Que perdão foi esse? Né? Será esse perdão segundo o Evangelho? Então está aqui nas instruções dos Espíritos. Será? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Então não adianta eu falar que eu perdoo só para ficar bem na sociedade. Ah não, fulano fez aquilo mal? Não, perdoei. Perdoei da boca para fora. Mas internamente eu fico nutrindo um sentimento de rancor, de raiva contra ele. Então, nós que somos espíritas sabemos o quê? Que isso vai lançar o quê? Frequência energética negativa para ele. Você perdoou? Da boca para fora. Não é o perdão segundo o Evangelho. Aqui está até dito, né? Não o verdadeiro perdão, né? Não é o perdão segundo Cristo nos ensinou. Aqui, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, quando você perdoa e quando você segue em frente de verdade, significa o quê? Que você evoluiu, que você cresceu, que você seguiu adiante. Mas, quando você guarda mágoa, guarda rancor, né? Você quer um mal para o outro, é sinal o quê? De baixeza do seu espírito. Por quê? Porque você quer punir o seu irmão. Você não entende que o seu irmão está, muitas vezes, em uma condição pior que a sua. Ele está menos adiantado que você. Mas no momento que você não perdoa, você está no mesmo nível, porque você não quer seguir em frente. Você quer ficar ligado àquela mágoa. Você quer ficar ligado àquele sentimento ruim. Então não duvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. E esse aqui é a mensagem de Paulo apóstolo. Nós estamos um pouquinho 10 mais 5? Sim. Tá. Então vamos mais uma passagem, né, do Evangelho. Eu acho que essa é a última do Evangelho. Aí tinha uma mensagem de Joana de Ângeles, mas aí depois a gente coloca lá no blog, que ela é um pouquinho grande. Então, sedes indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, com indulgência houver de usados para convosco. Então, sempre falando que seremos julgados conforme nós julgamos o nosso próximo, né? Seremos perdoados conforme nós perdoamos. Compreendei todos a misericórdia infinita de nosso Pai, e não esqueceis nunca de dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos a quem nos ama ofendido, que é a oração do Pai Nosso. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o perdão, será unicamente o esquecimento das faltas? E aí ele diz, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor das suas graças, para não reincidirdes nele. E é a força que necessitais para enveredar para outras sendas, a de submissão e do amor, mas nas quais podereis juntar arrependimento à reparação.
Então, quando você pede que Deus te perdoe, você quer o quê? Seguir em frente, você quer evoluir, você quer crescer, mas somente quando você reconhece as suas falhas, somente quando é sincero e é do coração. Quando perdoardes vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente esse véu para os vossos olhares. Então, novamente aqui, outra instrução para os espíritos dizendo que a gente tem que esquecer. É perdoar, é esquecer e seguir em frente, sem desejar o mal para o próximo. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor, fazei por eles o que pediris fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Então, essa raiva, esse sentimento ruim, a gente vai substituir pelo quê? Pelo sentimento bom, pelo amor. Então, esse aqui é o João Bispo de Bordeaux, né? 1862. E para finalizar, eu trouxe aqui a oração do perdão, né? Que eu descobri essa oração somente na pesquisa para a palestra. Então, a gente vai finalizar com essa oração. É uma oração que foi psicografada de 8 de março de 2003, né? É uma oração de André Luiz. Pai, quando eu for chamado para junto de ti, quero partir com o coração aliviado de qualquer sentimento menor que possa reter-me ao vale de lágrimas onde me encontro hoje. Ah, meu Deus, que nada do que já vivi e ainda vivo seja obstáculo à minha felicidade amanhã. Quando eu me for, quero alçar voo como fazem as aves que planam livres por sobre as misérias humanas e que não pousam no chão senão para buscar o alimento que as mantém fortes nas alturas. Quando meus olhos se cerrarem à ilusão da carne, é de minha vontade que eu me distancie do mundo com a leveza das almas experimentadas na forja das provas árduas, sem que o peso dos sentimentos menores impeça meu anseio de libertação. Desejo, Pai, libertar-me, sendo fiel à tua lei de amor e de perdão. E eu compreendo que a terra é a escola por onde tu nos prepara para a angelitude. Eu compreendo que o sofrimento é a lição que nos faz avançar para a glória ou estacionar na senda de novas e mais dolorosas provas. Eu compreendo que tudo é seleção, os laços, as estradas, os acontecimentos. De minhas atitudes colherei bem ou mal. Com minhas decisões talharei o que serei amanhã. As alegrias infinitas ou sofrimentos sem conta nascem unicamente de meus atos, a referia do que os outros me fazem ou deixam de fazer. Por isso, Pai, conduz meu pensamento de tal sorte que quando chegar a minha hora, nada do que vivi possa retardar-me o passo ou prender-me outra vez ao sombrio grilhão da dor. De todos os momentos experimentados, que eu carregue comigo apenas aqueles que me proporcionaram coisas úteis e felizes. Que os infortúnios e mágoas do passado não sejam mais peso em meu coração, a impedir a realização das mais ardentes anseios de felicidade e sublimação. As lágrimas que me fizeram verter, eu perdoo. As dores e as decepções, eu perdoo. As traições e mentiras, eu perdoo. As calúnias e as intrigas, eu perdoo. O ódio e a perseguição, eu perdoo. Os golpes que me feriram, eu perdoo. Os sonhos destruídos, eu perdoo. As esperanças mortas, eu perdoo. O desamor e a antipatia, eu perdoo. A indiferença e a má vontade, eu perdoo. A desconsideração dos amados, eu perdoo. A cólera e os maus tratos, eu perdoo. A negligência e o esquecimento, eu perdoo.
O mundo, com todo o seu mal, eu perdoo. E para finalizar, a partir de hoje, proponho-me a perdoar, porque a felicidade real é aquela que nasce do esquecimento de todas as faltas. No lugar da mágoa e do ressentimento, coloca a compreensão e o entendimento. No lugar da revolta, coloco fé na tua sabedoria e justiça. No lugar da dor, coloco o esquecimento de mim mesmo. No lugar do pranto, coloco a certeza do riso e da esperança por vindoura. No lugar do desejo de vingança, coloco a imagem do cordeiro imolado e o mais sublime dos perdões. Só assim, Pai, se um dia eu tiver que retornar à carne, poderei me levantar forte e determinado sobre os meus pés, e não obstante os sofrimentos que experimentar, serei naturalmente capaz de amar acima de todo desamor, de doar mesmo que despossuído de tudo, de fazer feliz aos que me rodearem, de honrar qualquer tarefa que me concederes, de trabalhar alegremente mesmo em meio a todos os impedimentos, de estender a mão ainda que mais incompleta solidão e abandono, de secar as lágrimas ainda aos prantos, de acreditar mesmo desacreditado, e de transformar tudo em volta pela força de minha vontade. Não só o perdão rasga os véus sombrios do ressentimento e da revolta, frutos do egoísmo e do orgulho, libertando meu coração rumo do bem e da paz, do amor verdadeiro e da felicidade eterna. Que assim seja.